temos a honra de convidar aqui, de entrevistar o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Muito obrigado pela sua atenção. A gente viu nos últimos 3 meses, nós acompanhamos aí atentos a esse grande programa social que foi feito pelo governo, que é o auxílio emergencial de R$ 600, que foi conduzido pela Dataprev, né? Todo o cadastro e tal. Como é que foi montar esse gigantesco programa social que se tem notícia que é o maior do mundo, né? Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. Um grande desafio, uma grande coragem do presidente Jair Bolsonaro em atender a população que mais precisava. E para ter uma ideia, a lei foi publicada no dia 2 de abril. Dia 8 de abril, o pagamento já estava sendo realizado. Atendemos até o dia 2, 124,2 milhões de pessoas. Isso representa mais de 58% da população brasileira. Ou seja, o auxílio chegou nas casas dos brasileiros, como era a intenção. Para isso demandou o trabalho de muitos, especialmente o Ministério da Cidadania, o órgão gestor da política pública, o ministro Onyx, que sempre atento, preocupado em fazer com que a política chegasse o mais rápido possível. Porque, como a gente diz, a fome não espera. As pessoas tinham pressa, tinham necessidades e precisavam receber esse recurso. Com a parceria com a Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania e a Dataprev, com uma parceira tecnológica para poder fazer o processamento, cruzar milhões de cadastros, não só aqueles cadastros já existentes no Cadastro Único e no Bolsa Família, mas os novos cadastros que foram protocolados, apresentados pelos cidadãos por meio do aplicativo e do site da Caixa. Então, um desafio enorme. Usamos as melhores tecnologias, tecnologia de Big Data, algo que é assim, disruptivo, novo, mostrando que o Brasil tem tecnologia e tem capacidade de entrega, e esses números realmente falam por si. 124,2 milhões de brasileiros foram atendidos diretamente ou indiretamente pelo auxílio. O governo já anunciou a intenção de estender esse benefício pelo menos por mais 2 meses. O sistema agora precisa de algum ajuste ou ele está preparado e tende a ser até mais rápido na concessão dos benefícios? Excelente pergunta, Vicente. Ao longo do processo, fomos aprendendo a cada lote, a cada processamento, problemas, dificuldades, espaços para aprimoramento eram identificados e melhorados. Nós estamos aí 3 meses, muitos lotes depois, muitos cadastros depois, mais de 150 milhões de cadastros foram processados, melhoramos muito o sistema. Então, hoje, as mudanças, atualizações, elas são mais pontuais. Não quer dizer que não possam acontecer, porque nós estamos tendo uma parceria, sempre tivemos, com a CGU, com o TCU, foi feito um acordo de cooperação técnica ainda em abril do Ministério da Cidadania com a CGU, para verificar se existia algum problema, porque como o processo todo foi muito célere, muito rápido, era possível que tivéssemos identificar alguma falha. Nesse sentido, fizemos as melhorias, então até hoje os órgãos continuam apontando, verificando o que pode ter acontecido e a gente vai ajustando conforme esses apontamentos chegam. Então, provavelmente, pode ser que tenha um ajuste ou outro, mas sim, o grosso já foi feito, o nosso a gente chama de motor, o motor de processamento já está pronto. Então, agora é realmente processar as remessas, os novos cadastros que possam vir, sim, que ainda, todos aqueles cadastros que foram considerados inconclusivos, que reapresentaram, que ainda estejam pendentes com a Dataprev, vão ser processados. Mas o refinamento, o ajuste fino já foi realizado. Quer dizer, o prazo para cadastramento se encerrou em 2 de julho. Exatamente. Mas quem ainda estava com o cadastro pendente pode receber caso seja aprovado. Sim. Hoje, na Dataprev, nós temos 2 milhões de cadastros que aguardam uma resposta. 1,5 milhão de cadastros são pessoas que ainda não receberam uma resposta. São aqueles que fizeram os cadastros mais recentemente. A gente foi o processamento até o dia 16 de junho. Então, a partir do dia 17, estamos processando esta semana e até o final da semana teremos processado todos esses cadastros do dia 17 até o dia 2. Então, todos esses brasileiros, 1,5 milhão de brasileiros, ainda podem ter a situação de elegibilidade confirmada e receber todas as parcelas, como foi dito inúmeras vezes pelo ministro, inclusive, que aqueles que tiverem um reconhecimento receberão todas as parcelas como todos os outros. Então, não é porque esta pessoa só está recebendo hoje a primeira que ela não receberá as 5 parcelas que foram garantidas. E as parcelas vão ser pagas mês a mês, como foi desde o início? Ou a tendência é de pagar retroativo tudo junto?
Não, aí o pagamento em si aí depende muito do cronograma que a Caixa Econômica vai estabelecer, com parceria com o Ministério da Cidadania, eu não posso me comprometer com essa informação. Entendi. Mas, assim, a lógica é fazer um pagamento mensal, 5 parcelas. Como isso vai se dar efetivamente depende da característica específica da Caixa Econômica, que é o órgão federal responsável pelo pagamento. Entendi. O senhor falou que tem 2 milhões de pessoas aguardando uma sinalização. Desses 2 milhões, dessas 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão os cadastros estão sendo processados, foram os que se inscreveram do dia 17 ao dia 2. Isso. São os mais E recentes. os outros 500 mil? Esses são aqueles cadastros que, durante o processamento, foram os retidos. Situações, cenários mais complexos, situações que a gente não conseguia prever antecipadamente e que precisaram de um olhar mais atento para garantir que a gente pagasse realmente para quem precisa e não pagasse errado. Então, esses são aqueles vários brasileiros de todos os lotes, desde o início, que por um motivo ou outro ficaram retidos e agora têm seu processamento realizado para finalmente ter uma resposta definitiva. Contudo, essas pessoas já obtiveram alguma resposta. Então, não quer dizer que elas não receberam resposta alguma. Entendi. Então, pode ter sido a segunda resposta, terceira, quarta, pode ter sido vários requerimentos ao longo do processo. Mas todos esses 500 mil brasileiros que ainda aguardam já receberam alguma resposta da DataPrev. Sim ou não? Sim ou não, ou elegível, ou inelegível, ou inconclusivo. Entendi. Então, esses 3 casos, dificilmente o elegível pediu novamente, mas o inelegível e o inconclusivo, em alguns casos específicos, podia apresentar um novo cadastro, um novo requerimento. São esses requerimentos que estão pendentes, são esses 500 mil. O que é um inconclusivo? Conclusivo. Ficou faltando algum documento, alguma coisa? O que é alguma informação? Exatamente. Quando fazia o cadastro no aplicativo e site da Caixa, alguma informação que ficou inconsistente, algum problema nos dados que impossibilitou que a DataPrev pudesse concluir a análise, ou pela elegibilidade ou inelegibilidade. Então, era um cadastro que a gente não tinha condições de avaliar. E, por isso, foram devolvidos para que o brasileiro pudesse, o cidadão pudesse complementar essas informações. Entendi. O senhor falou que a DataPrev e a Caixa também vem trabalhando em conjunto aí com os órgãos fiscalizadores, CGU e TCU. Sim. O TCU, o ministro Bruno Dantas soltou recentemente um relatório apontando que cerca de mais de 620 mil pessoas receberam irregularmente esse auxílio de R$600 e que isso teria ocasionado num prejuízo de R$1 bilhão aos cofres públicos. Como é que está essa situação? Esses benefícios, eles já foram cancelados, as pessoas vão ter que devolver o dinheiro? E de que forma isso vai se dar? Vicente, desde o início, a preocupação do governo era justamente pagar corretamente, pagar rápido e pagar certo. Esse foi sempre o mote que nos comandou durante todo esse processo e essa foi a preocupação primeira do ministro Onix. Por isso, a cidadania firmou um acordo de cooperação com a CGU, também com o TCU, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente pudesse cercar de todos os lados. Existem várias situações. Tem situações que o reconhecimento do direito foi inadequado em virtude da ausência de dados, de alguns problemas com as regras, que esses são os problemas inerentes ao processo, que é um número muito reduzido. Outros são aqueles problemas de fraude, pessoas se passando por outras para tentar obter o auxílio. Essa situação é encaminhada para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, para que tome as providências. No tocante especialmente ao TCU. Primeiro, agradecer ao tribunal, assim, toda a fiscalização é muito bem-vinda. O que nós queremos, de novo, é pagar certo, pagar rápido e pagar certo. O tribunal apontou algumas coisas em relação aos reconhecimentos que foram realizados em abril. Então, este relatório que saiu agora, o acórdão é do dia 1º de julho, e ainda não, a gente não recebeu oficialmente o acórdão, mas já estamos analisando o acórdão que teve deliberação no dia 1º de julho, ele indica situações que ocorreram no primeiro mês, no início do processo. Naquele momento, a CGU já havia colocado alguns apontamentos que são semelhantes ao que o Tribunal de Contas traz agora. Esses apontamentos foram analisados pelas equipes da DataPrev e da Cidadania. E o que aconteceu? Aquelas pessoas em que a gente tinha alguma dúvida, a Cidadania bloqueou o pagamento da segunda e terceira parcela. Já havia sido paga a primeira, foi atrás, assim, não sabemos, temos que olhar a situação, analisar com mais cuidado o apontamento que foi feito, segurou os pagamentos. De outra linha, também fizemos o seguinte,
revisamos os nossos processos. Aquilo que a gente identificou, olha, esse apontamento, e o próprio CGU naquele momento disse, são apenas apontamentos, não é um resultado de uma auditoria, é apenas um alerta que pode ser um indício de uma irregularidade. Entendi. Olhamos aquilo, alteramos nossos processos e corrigimos. Então, os outros processamentos que foram feitos já foram feitos corretamente. Mas esses são os processamentos de maio e de junho. Entendi. Então, esses apontamentos, eles são relacionados aos processamentos de abril, bem no início. Pode ter que algumas dessas pessoas que estão recebendo irregularmente tenham recebido essa segunda e a terceira parcela, não tenha dado tempo de vocês bloquearem? Olha, eu não vou falar que não é possível, a probabilidade é pequena, porque assim que chega um apontamento de qualquer órgão de controle, CGU, TCU, isso tem prioridade máxima, no Ministério da Cidadania e também na Dataprev. Então, os bloqueios são feitos diretamente, o mais rápido possível, para impedir justamente que isso aconteça. Neste momento, agora com o fechamento das inscrições, dos cadastros, um trabalho conjunto que está sendo feito é uma elaboração de um relatório muito detalhado sobre todo o processamento, desde o início, os pagamentos que foram feitos, as autorizações que foram dadas para a primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, e que a gente possa ver as diferenças. Sim. E saber exatamente, essa diferença é justamente aquelas pessoas que a CGU apontou uma irregularidade, que o TCU apontou outra, para que a gente tenha um ajuste muito fino e saiba com precisão aquelas pessoas que pediram sem ter o direito ou aquela questão de fraude, que não tem nenhuma relação com o nosso processamento, aquelas pessoas que se passaram por outras para tentar obter o auxílio. Essas, a polícia vai atrás, o ressarcimento vai ter que ser feito o mais rápido possível. E aquelas pessoas que, ou por um engano, não tiveram boa fé, mas que por acaso receberam e sabem que não têm o direito, já existe um canal para ressarcimento, para que possa devolver isso, que não tem nenhum problema com os órgãos públicos. Para os espertalhões, como classificou o ministro Bruno Dantas, a polícia? Com certeza. Vão ser processados criminalmente? O nosso papel na Dataprev é indicar as informações, dar os dados. A terceira parcela já está sendo paga? Sim. Vai até quando esse pagamento? Aí tem que ser com a Caixa, o cronograma deles, eu não sei exatamente como é que eles... Mas é ao longo de julho. Sim. Então, significa dizer que as próximas duas parcelas vão ser pagas, teoricamente, durante agosto e setembro. Isso, a prorrogação foi de 2 meses. A forma exata como vai ser o pagamento, se vai ser um pagamento único dentro do mês, se vão ser 2 pagamentos, aí o governo está definindo junto com a Caixa Econômica, porque assim, a logística para pagamento também é algo muito complexo. A Caixa teve que fazer muito trabalho, teve assim que entender muito essa logística, entender o programa, as dificuldades para conseguir atender tantas pessoas em tão pouco tempo. Entendi. É a maior operação bancária de auxílio e de repasse de recurso diretamente para o cidadão. Então, isso realmente trouxe um conhecimento diferenciado ao longo do processo. Dataprev aprendeu ao longo do processo como afinar suas regras, como melhorar seu sistema. A Caixa Econômica também aprendeu como fazer o pagamento, evitando filas. É o que a gente tem visto, essa melhoria contínua desse processo. Mas, como eu disse, em 6 dias, o primeiro pagamento foi realizado, pela necessidade e urgência da situação. A gente não tinha tempo para parar, pensar com todos os cuidados, como seria a melhor forma de fazer. Tinha que fazer. E ir melhorando e aperfeiçoando ao longo do processo. Isso que aconteceu. E o interessante é que tirou milhões de brasileiros da invisibilidade, né? Milhões. E isso aí vai acarretar também, vai acelerar o processo de digitalização do sistema financeiro e a bancarização de quase toda a população, ou o senhor acha que isso não interfere muito? Eu acho que interfere muito, Vicente. Eu acho que pela primeira vez essas pessoas, só do aplicativo foram mais de 35 milhões de elegíveis, pessoas que receberam efetivamente o recurso. Ou seja, receberam por meio de uma conta bancária, de uma conta poupança, qualquer meio que a Caixa tenha identificado como o melhor meio de pagamento. Mas existem. A gente tem informações básicas dessas pessoas, eles têm o CPF, nós sabemos onde estão. Com o auxílio a gente viu a diversidade e o alcance que ele teve ao longo de todo o território brasileiro, nas regiões mais necessitadas. Esse estudo está sendo feito qualitativo de onde chegou, quem alcançou. Esses 124,2 milhões de brasileiros, quem são essas pessoas? Quem realmente precisava mais de um auxílio? Para que norteie outras políticas públicas, eu não acho só a questão da digitalização bancária, mas um conhecimento da nossa população mais necessitada do Estado. Eu acho que para o Estado brasileiro é um grande ganho conhecer essas pessoas de forma qualificada. Nós não só temos os CPFs, mas sabemos de que regiões, qual é a faixa de renda,
qual é a faixa etária, quantos membros nas famílias essas pessoas têm, se são mães solteiras, não são mães solteiras, quantos filhos. Tudo isso vai balizar as próximas políticas sociais de uma maneira muito mais precisa. Você tem mais foco, né? Muito mais foco. E mais eficiência nos resultados, né? E na utilização do recurso público. Utilização dos recursos. E, por exemplo, o governo estuda, inclusive, dar uma turbinada no Bolsa Família, agregar vários outros programas sociais e estaríamos diante do Renda Brasil. Esse programa também ele vai ser processado pela Dataprev? Vicente, eu espero que sim. Estamos ávidos dessa demanda. Gostaríamos muito. Nós temos uma plataforma social diferenciada, que é o CNIS. Nós temos uma expertise de um time muito tarimbado, de muitos anos, mas essa é uma definição que cabe ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Onyx, que estão à frente do programa. Estamos à disposição. A Dataprev é o parceiro tecnológico do governo federal. Temos tecnologias disruptivas, como eu falei, Big Data, Blockchain, inteligência artificial. Então, é uma empresa moderna, com tecnologia de ponta, uma infraestrutura diferenciada com várias certificações internacionais e um corpo técnico de empregados que conhece muito do assunto, da gestão de benefícios sociais. Então, o que nós podemos ajudar, sem dúvida alguma. Se seremos demandados para isso, eu espero que sim. Canuto, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com o CB Poder e muitos outros assuntos sobre a Dataprev. Fique aí.